porque agora a gente conversa com o ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom dia para o senhor, obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN. Bom dia, ministro. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Obrigada. Ministro, até antes de ontem nós diríamos ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas agora já não tens mais essa atribuição das comunicações. A minha pergunta, então, é como é que o senhor recebeu essa notícia de recriação do Ministério das Comunicações e mais? O senhor ficou sabendo bem antes ou também foi pego de surpresa em cima da hora? Não, obrigado pela pergunta. Inclusive, se eu olhar na camiseta, ainda tem o C aqui, né? Não deu tempo de trocar isso. Mas, assim, nós recebemos com toda tranquilidade. Isso é bom que o Ministério está extremamente bem organizado. As duas secretarias que nós tínhamos nesse setor, que era a Secretaria de Telecomunicações e de Radiodifusão, que estão sendo transferidas para o novo Ministério, assim como a Anatel, os Correios e a Telebrás, né? Elas estão muito bem estruturadas. Ontem eu falei com a imprensa a respeito disso também, e fiz um tipo de um balanço a respeito das entregas. Nós temos várias entregas prontas para esse momento, então o novo ministro, o Fábio, ele já entra com essa possibilidade de muita coisa para ele entregar já na semana que vem, né, desse setor. Então, com muita tranquilidade, eu fiquei sabendo, né, no dia, né, conversando com o presidente Bolsonaro, e tranquilo, eu estou aqui para cooperar essa missão aqui pelo Brasil, junto com o presidente Bolsonaro, então não tem nenhum problema. Ministro, Carol Nogueira também conversando com o senhor nessa manhã. Ministro, a minha questão foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa, assim que ele anunciou essa recriação do Ministério das Comunicações. Ele disse que essa era uma área que estava deixando a desejar. Eu queria um balanço seu desse período à frente da pasta das comunicações. Como o senhor recebeu, claro, essa crítica? E se, na sua avaliação, houve algum prejuízo para a área de comunicações com essa junção de ciência, tecnologia e inovações? Não, aí vem um ponto muito importante. É importante destacar a diferença entre comunicação social, que esse era um ponto bastante deficiente no governo, que nós vínhamos já falando disso nas reuniões. A parte de comunicação social é a cargo da SECOM, né, junto com a EBC. Então esse era realmente um setor que estava deficiente. Agora a parte de comunicações técnicas, que é outra coisa que estava a cargo do Ministério, estava excelente e anda muito bem, né, como eu disse ontem durante a nossa apresentação, né, com centenas de entregas, muitas coisas interessantes, inclusive o que vai acontecer na área de comunicações, né, que envolve aí rádio, difusão e telecomunicações, vamos dizer assim, uma mudança no país, né? Nós estamos com um projeto gigantesco de conexão no país todo. Por exemplo, só em satélite, vamos falar de uma coisa. Em satélite, por exemplo, quando nós recebemos, nós tínhamos 12 pontos instalados, um satélite que estava 2 anos parado, sem uso, basicamente. Lembrar que o satélite tem vida útil, né? Ele gasta combustível para manobras e etc. Então, quando nós recebemos, tínhamos 12 pontos instalados. Havia processos no TCU, no STF. Então, uma das primeiras providências que eu fiz foi destravar esse satélite. E hoje em dia, nós aumentamos 1000 vezes esses pontos. Nós temos 12 mil, quase 13 mil pontos conectados e de uma capacidade de 50 mil, que tem já uma previsão grande aí para os próximos anos, levando a internet, por exemplo, a mais de 3 milhões de jovens, além de outras possibilidades no Brasil afora. Então, 100%. É importante fazer essa definição entre a comunicação social, né, e as comunicações. Essas duas partes vão ser integradas nesse novo ministério. Ministro, nós temos também Basília Rodrigues, de Brasília, para lhe fazer uma pergunta. Oi, ministro, bom dia. Eu gostaria justamente de entender essa integração, porque agora a pasta vai cuidar de demanda da imprensa a satélite, né? Unir comunicação social com comunicações, tendo aí radiodifusão, telecomunicações, como o senhor muito bem explicou. Que casamento é esse? Como que uma mesma pasta vai conseguir cuidar desses dois pontos que até aqui, pelo menos na estrutura de governo, tradicionalmente nunca estiveram associadas no mesmo ministério?
Por fim, também gostaria de saber se o senhor se sentiu ameaçado no cargo de ministro de Ciência e Tecnologia, se também acreditou que perderia essa vaga. Não, em nenhum momento eu me sinto ameaçado no cargo, nunca me senti. Eu tenho uma relação com o presidente Bolsonaro já de praticamente 20 anos, né? Somos amigos de tanto tempo. E eu vim aqui nesse governo para uma missão, né? A partir do momento que eu fui solicitado pelo presidente para assumir a parte de ciência, tecnologia, inovações e comunicações, né? É uma missão para mim, né, que eu cumpro com muito grado, né, para o país, para as pessoas do país. O Ministério está indo muito bem, nós temos muitas coisas interessantes acontecendo, inclusive nesse momento, hoje eu estou aqui a caminho, né, para um evento grande com relação a essa reposição de medicamentos, que isso sim, lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia, né, e é importante, nós temos pessoas morrendo no país, nós temos famílias perdendo essas pessoas, e a ciência é a única arma que nós temos para vencer o inimigo, que é esse vírus. E dentro disso, os nossos institutos de pesquisa, os nossos pesquisadores do país, que são renomados internacionalmente, fizeram toda uma pesquisa, começando lá em fevereiro, com 2.000 medicamentos diferentes, reduzimos para 5 medicamentos depois, que tiveram melhor resultado, e desses 5, um deles, que é a nitazoxanida, apresentou 94% de eficiência na redução da carga viral. Então, esse medicamento entrou num ensaio clínico, né, teste com voluntários, pacientes, e agora nós precisamos desses 500 voluntários, né? Aliás, existe um hashtag 500 voluntários já, né? Que justamente para que, se nós tivermos esses 500 voluntários participando desses testes, diga-se de passagem, não há nenhum risco, não há nenhuma perda, muito pelo contrário, a pessoa recebe medicamento e pode ter mais chance de sair rápido da situação de sintomas. Nós tivéssemos esses 500 participantes já agora, esses voluntários, em 15 dias, provavelmente nós teríamos já um remédio para resolver esse problema da pandemia no Brasil. E essas são as coisas importantes. Então, para mim, a missão com o país é o que mais importa. Então, isso aí não me preocupa, não. Inclusive, ministro, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui com a gente. Como o senhor bem falou, daqui a pouquinho então embarca para São Paulo e fez a gentileza de conversar conosco nesta manhã. Ministro, no nossa equipe do Novo Dia, a gente sempre chama nossos analistas, nossos âncoras para participarem com questionamentos, perguntas. Nesse momento, agora, quem tem uma pergunta para o senhor é o Diego Sarza, do Rio de Janeiro. Diego. É isso, Carol. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Novo Dia. Queria te perguntar o seguinte, o senhor do quadro técnico, né, falou sobre a importância da ciência. Como é que o senhor tem observado essas negociações com partidos políticos, negociações que envolvem mais aspectos políticos, por exemplo, com partidos do Centrão, né? Como é que o senhor tem observado tudo isso, já que o senhor disse que não se sentiu ameaçado diante dessas negociações? Bom dia, Diego. Realmente, eu faço parte a minha carreira toda é uma carreira técnica, né? Eu trabalho com um ministério que tem diretamente a ver com toda a minha história de vida, né? Em ciência, tecnologia, inovações. A parte de comunicações também é muito interessante, muito importante nesse sentido técnico, para que a gente tenha essa conexão toda no país. Sem dúvida nenhuma, uma coisa que ao longo dos anos foi esquecida e ficou deficitária, né? Mas agora nós temos uma série de projetos já prontos para o novo ministério, e o meu relacionamento com o setor político é extremamente positivo, muito bom, né? Embora eu não seja político, eu tenho uma facilidade de conversação com basicamente todos os partidos. Você veja bem, por exemplo, o ano passado, nós tivemos a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que estava há 20 anos travado, né, no Congresso. E fui lá, conversei com os partidos. A vantagem de você trabalhar numa área que você conhece bem é que você tem toda a argumentação correta, vamos dizer, e factual a respeito da importância disso, né, para o país. Então, o Congresso tem apoiado e muito a parte de ciência, tecnologia e comunicações. Também outra pauta interessante, que nós tínhamos há 6 anos parado no Senado também, o PL 79, que muda a condição de concessão para autorização para as nossas empresas de telecomunicações, e isso vai permitir maior segurança jurídica, uma série de coisas boas para o país. Eu fui lá também, conversei bastante no Senado, né? A senadora Daniela ajudou bastante como relatora e conseguimos destravar isso também, ou seja,
eu tenho uma penetração muito boa e um relacionamento muito bom, né, dentro do setor político também. Então, eu recebi isso de uma maneira muito tranquila. Seguimos então para mais um questionamento, ministro. Aqui a Basília Rodrigues, em Brasília, ela gostaria de esclarecer alguns pontos da pergunta que ela fez anteriormente ao senhor, justamente com relação àquela fusão que ela lhe questionava. Daqui a pouco, então, a Basília vai vir com o questionamento dela. O Yuri Pita, então, traz o questionamento dele. Por favor, Yuri. Obrigado, Carol. Bom dia, ministro. Obrigado por estar conosco aqui. Queria que o senhor esclarecesse um ponto que, para mim, pelo menos ficou em dúvida, não só para mim, em relação à discussão do 5G. Essa atribuição vai continuar com o senhor? O senhor mantém as discussões, a participação na discussão sobre o modelo que vai ser adotado no Brasil para o 5G? Ou essa atribuição também passa para o ministro das Comunicações, Fábio Faria? Sobre o 5G, é bom ressaltar que é uma tecnologia extremamente importante, ela não é simplesmente um prosseguimento de 2G, 3G, 4G, é uma tecnologia nova, extremamente importante, que vai ajudar muito o desenvolvimento econômico e social do país, porém, ela traz junto consigo a parte de segurança cibernética. Então, essa parte é extremamente importante. Então, é uma coisa de dois lados. Eu desenvolvo tecnologias para segurança cibernética e o ministro Fábio ele vai ser responsável, então, por todas as políticas de implementação de 5G, ou seja, basicamente a parte de implementação disso no país fica a cargo do novo ministério. Inclusive, nós temos um leilão de 5G se aproximando, vai ser feito pela Anatel, e provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Nós queríamos que fosse feito esse ano, mas houve alguns atrasos. Nós temos já uma portaria que foi lançada a respeito de 5G, né, dando as características básicas de como vai ser implementado no Brasil para esse leilão e também outras partes de legislação já prontas, né, para isso. Então, o ministro vai ter um trabalho muito grande, mas certamente vai contar com todo o nosso apoio, toda a nossa ajuda ali para que isso seja feito da melhor maneira e da maneira mais segura para o país. Mas a condução do programa de 5G está a cargo do novo ministério. Quer dizer, a escolha do modelo também, enfim, se vai adotar tecnologia chinesa ou de outro fornecedor de outros países, vai ficar a cargo do ministro Fábio Faria. Exato, e isso, o Ministério das Comunicações, vamos chamar assim, né, agora que já está desconectado do meu, o Ministério das Comunicações ele tem a responsabilidade técnica a respeito de analisar, verificar tanto o mercado, quais são os equipamentos que são mais adequados para o Brasil, como esses equipamentos eles devem, em termos de especificações, atender, né, ao Brasil, né, em termos de políticas públicas, e também coordenar o grupo que nós iniciamos, é um grupo interministerial, né, para decidir a respeito de como vai ser feito vamos dizer assim, o controle da segurança nisso. É muito difícil você falar que vai simplesmente eliminar uma empresa, isso é muito complicado de se fazer num país. Por outro lado, também todas as empresas são internacionais e certamente o modelo que vai ser escolhido pelo Ministério vai ser feito em conjunto com outros ministérios. É uma decisão muito importante para o país como um todo e eu acho muito difícil um ministério apenas tomar essa decisão. Agora sim, então, ministra Basília Rodrigues está em contato com a gente lá em Brasília com o questionamento que ela fez anteriormente, né, Basília? Esclarecer aí um ponto. Até para compreender assim como vai ser essa fusão, né, essa mudança no Ministério das Comunicações. Cabe tratar de comunicação social do governo dentro do Ministério das Comunicações, como eu lhe disse, vai cuidar da demanda dos jornalistas e também do funcionamento, né, do impacto de um satélite para as telecomunicações, para a radiodifusão brasileira. Esse novo ministério com essa configuração vai cuidar, por exemplo, das redes sociais do governo, do gabinete digital também? E talvez por isso tenha saído das suas mãos? Não tem. Eu acho que uma coisa não tem a ver com outra, né? A separação, né, eu acho que foi mais uma. Aliás, é prerrogativa do presidente ver qual é a estrutura que ele quer, né, dos ministérios e como que isso colabora com a estratégia que ele tem na cabeça.
Realmente, a parte de comunicação social, ela estava com deficiências, isso a gente já vinha comentando, e trazer a parte de comunicações, a parte técnica de comunicações, isso inclui todas as políticas públicas de telecomunicações, as políticas públicas para radiodifusão, toda a parte de regulação, fiscalização desses setores, junto com a parte da comunicação social, como você disse, esse contato com a imprensa, mídias, mídias sociais, etc., é um tipo de uma inovação, né, que eu confesso que eu não sei exatamente como que o novo ministro vai coordenar isso, né? Mas do nosso lado, né, pelo setor técnico em comunicações, né, eu vou dar todo o apoio, o apoio técnico também, ao longo de todo esse aprendizado, de como ajudar, né, que ele faça essa fusão. Eu não sei, como é estudado já no âmbito do outro ministério, eu não sei especificamente como vão ser feitas essas estratégias, mas no que eu for consultado, certamente eu vou cooperar aqui para que tenha o melhor resultado, né, esperado pelo presidente. Ministro, muito obrigada pela gentileza, ministro Marcos Pontes, de conversar aqui conosco. A gente sabe que o senhor já está indo para um outro compromisso agora no ABC Paulista. Então, bom dia e obrigada pela entrevista. Olha, bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de ressaltar, então, eu vou estar em São Caetano do Sul, na rua Aurélia 101, no bairro de Santa Paula, justamente lá falando a respeito desses testes clínicos, e isso realmente é uma prioridade agora para o país, né, no meio dessa pandemia, que nós tenhamos um remédio, né, pronto para os médicos poderem utilizar e no começo dos sintomas dessa doença e poder trazer, né, começar a trazer a nossa vida ao normal no país. Então, eu quero convidar todas as pessoas a irem lá participar com a gente, né, nessa rua Aurélia 101, tá? Então, um grande abraço a todos vocês, né, sucesso por aí, sempre contem conosco. Obrigada, ministro.